Mas, porque tu não pensas como Deus, e sim como homens. Meus queridos irmãos e irmãs, sabemos que o próprio Deus, em Jesus, corrigindo seus discípulos, falando da importância do reino, mas também falando da importância da missão dos discípulos, para que eles não esqueçam de que o seguimento a Jesus Cristo, nosso Senhor, implica em muitas coisas, sofrimentos, angústias, tribulações, e até mesmo para compreender o porquê Jesus foi pregado na cruz e morto, mas o Pai o ressuscitou. Então, no Evangelho de hoje, Marcos procura mostrar, por meio de sinais e milagres, quem é Jesus. E nós conhecemos muitos dos milagres e dos sinais de Jesus. Não são poucos, são muitos. E tudo isso causa em nossa vida uma grande admiração. Só que às vezes a gente fica admirado, mas não tem consciência dos atos e ações de Jesus em favor do seu povo. Tudo foi para nós, tudo foi por nós, porque Ele nos ama com amor imenso. Então Jesus pergunta aos discípulos, testando o conhecimento deles a respeito do Mestre, e pergunta diretamente a Pedro. E Pedro então responde: tu és o Messias. E quando ele diz assim, tu és o Messias, ele dá uma resposta tão sábia, tão acertada, que Jesus não teve dúvida nenhuma de escolher ele para si, como Deus escolheu muito de nós para si, nas pastorais, nos movimentos, nos trabalhos, nos serviços. Deus escolheu muito de nós para si, porque nós respondemos a mesma resposta que Pedro deu: tu és o Messias. E é por causa do Messias que a gente é capaz de largar tudo para seguir o Mestre, deixar tudo, abandonar tudo, porque com Jesus tudo vai bem na nossa vida. Então, queridos irmãos e irmãs, Jesus não quis aqui iludir seus seguidores e mostra qual será o seu destino. O Evangelho é muito claro. O destino de Jesus era padecer e ser perseguido. Este era o destino de Jesus. E Pedro então reage, e Jesus convida Pedro a continuar o seu discipulado, a sua missão, ficando atrás dele. Então Jesus sempre é aquele que em todos os momentos da nossa vida continua apontando o caminho para seus seguidores. E quem segue esse caminho apontado por Jesus, sempre acerta, sempre terá alegria e felicidade, mas é Jesus que vai à nossa frente. E quantas vezes na nossa vida, nós colocamos as nossas coisas que possuímos, os bens materiais na frente do Mestre Jesus, muitas vezes. E ali às vezes a gente fica pensando de uma maneira assim, até muito rápida, sobre a figura de Jesus. Mas Ele é que está na frente, Ele é que aponta o caminho, Ele que é o segredo da nossa vida. Em nenhum momento Jesus deixa de nos amar, se por algum momento da nossa vida nós esqueçamos de Jesus que caminha à nossa frente. Mas Ele nos cobra, Ele exige de nós, Ele mostra esse caminho para que de fato
nós possamos encontrar no caminho que Jesus aponta, que Ele está na frente, é um caminho importante porque é um caminho de felicidade. E quem busca esse caminho não terá tristeza. E se tiver tribulações, vencerá, porque Jesus aponta o caminho da esperança, da alegria, do sorriso, da luz, e que só Ele pode dar a cada um de nós, seus filhos e filhas. Então, meus queridos irmãos e irmãs, então nós precisamos aprender muito do Mestre, o que Ele fez e o que Ele ensinou. E tudo aquilo que Jesus ensinou foi de uma simplicidade, de uma clareza tão grande, que nós não podemos duvidar de nada daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo disse, falou e ensinou e fez para cada um de nós. Tudo foi para nós. Veja como isso é bom, tudo para nós, nada para Ele. Mas Ele também cobra dos seus discípulos, para que a gente possa continuamente dar a mesma resposta que Pedro disse: Tu és o Messias. Veja que chute bem dado que Pedro deu, né? Nem na trave pegou, foi no centro da trave, para dizer que no centro da nossa vida está sempre aquele que opera milagres e sinais grandiosos na vida do seu povo. E aquele que tem fé vai responder como Pedro. E Jesus ficou encantado por Pedro e convida, para seguir durante toda a sua vida. Então, meus queridos irmãos e irmãs, hoje para nós é muito fácil reconhecer Jesus nos milagres, mas não é fácil acolher Jesus na cruz. Veja como de fato isso é importante para a nossa reflexão. Jesus nos milagres traz alegria, porque sabe que traz a cura, a libertação, a vida nova. Mas agora reconhecer Jesus na cruz de cada dia da nossa vida, isso é muito difícil. A gente precisa ter uma fé borbulhante no nosso coração, para que de fato o nosso coração possa ser ensopado pelo ardor, pela pessoa, pela figura do Mestre, que continua fazendo milagres e sinais a todo o seu povo e todos os seus irmãos. Então o profeta Isaías, é claro, em outras passagens, sempre descreve a figura de Jesus como servo sofredor. E Jesus explica que Ele ia sofrer muito, ser rejeitado, morto, mas ao terceiro dia Ele ressuscitará. Então os discípulos, os apóstolos, tiveram que conviver com isso, ser crucificado, morto, mas a promessa do Pai aconteceu, ressuscitou, e é aquilo que nós anunciamos a vida de um Jesus que padeceu na cruz por causa de nossos pecados, mas ao mesmo tempo também mostrou para nós o desejo do seguimento passa sempre pela brecha da cruz, e a gente precisa estar de cabeça erguida diante das tribulações. Deus está conosco. Depois da primeira leitura que nós ouvimos, da carta de São Tiago, então mostra que a fé em Jesus Cristo, Senhor da glória, é incompatível com as atitudes de parcialidade em relação das pessoas. Vamos compreender as pessoas por inteiro, aquelas que elas são aquelas que elas representam, o bem que realizam, dentro das suas atividades, dentro do seu coração, onde carrega diante de si as duas grandes coisas fundamentais para o caminho da graça do Senhor, que é a fé e as obras. E São Tiago é muito forte, A fé sem obras é morta. Então, oração e caridade. Então, que a gente aprenda realmente a viver sempre essa dimensão do amor, sem fazer acepções de pessoas, discriminá-las, porque todas elas pertencem ao coração do nosso Deus. Assim seja. Creio em Deus Pai,